Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horas que você vai ver isso. Hoje tô aqui para conversar com vocês, né? Deixa eu mostrar aqui, você sabe quem é, né? O vídeo é meu, então sou eu, rapaz, Moquinha, tá? Deixa eu ver se você me reconhece pelos cabelos esvoaçantes. Tô me sentindo o Darth Vader tirando o capacete aqui, cara. Então, tava pensando em vocês hoje, gente, e aí eu pensei o seguinte: poxa, tem tanto tempo que a gente não se vê, né? Eu mal lembro do rosto, né? De alguns aí, daqui a pouco eu vou começar a esquecer. Eu ainda lembro, mas alguns eu não vou mais lembrar. E eu fiquei imaginando, se eu tô passando por isso, daqui a pouco vocês também não vão me reconhecer. Ainda mais que eu falei que só vou fazer a barba depois que tudo se passar, né? Só tô fazendo bigode porque ele tampa minha boca, eu preciso comer, certo? Mas então hoje eu vim aqui aparecer um pouquinho para vocês, tá? Para dar nosso aviso aí de sempre, como eu sempre falei em sala de aula, né? Lava a mão, toda hora, lava a mão. E hoje a gente vai começar nosso segundo bimestre, né, gente? 100% então com aula online, né? Da outra vez a gente tinha um pouquinho de conteúdo presencial. Então vamos começar dessa vez tópico novo, matéria nova, tudo aqui pelas nossas vídeos, tá? Vocês continuem aí utilizando o nosso sistema aí de tirar dúvidas também, vocês têm meu número, vocês podem perguntar tudo aí, qualquer coisa que a gente vem aqui dar o socorro para vocês, beleza? E eu vou estar aqui no meu troninho de Dota, de onde eu ganho minhas partidas, né? Os brinquedinhos aí no fundo também, e sempre aí podendo ajudar vocês, beleza? No mais, gente, vamos para o nosso vídeo de aula tradicional mesmo, com o nosso esqueminha novo, que eu acho que vai funcionar melhor aí do jeito que a gente vem fazendo até agora. Brigadão, cola lá no vídeo, se cuida, saudade de todo mundo, tá, gente? Parece que não, porque eu tô sempre com essa cara amarrada mesmo, mas eu prezo aí para que todos vocês estejam bem, que a gente volte a se ver aí do jeito de sempre, beleza? Foca no vídeo e é isso. Fui! Bom dia, meu povo, boa tarde, boa noite, Moquinha, mais uma vez aí, vamos minimizar e começar aí mais uma videoaula nossa aí, né? Vamos continuar aquela parte que a gente estava vendo de funções. Vimos lá sobre a relação, né? Quando que uma relação é função injetora, sobrejetora e tal, e agora a gente começa a particularizar, detalhar um pouco mais essas funções. Então vamos trabalhar aqui as de primeiro e de segundo grau, certo? Então, ó, função de primeiro grau, tranquilo, né? Ligando aqui o webcam, não vou mais prometer que vou mudar de foto, porque eu esqueço mesmo. Vou fazer um negocinho também dessa vez, para você estar vendo sempre a minha setinha, aprendendo umas coisinhas aqui. Então vamos lá. Uma função real de R em R, cuja lei de formação é dada por f de x igual a x mais b, né? Onde o a e o b são reais, a gente chama aí de função afim, tá? Então você tem aí, né, esse modelo, f de x igual a x mais b. E na hora de fazer continha, você troca esse f de x por y, fica escrevendo y igual a x mais b, né? Por aí vai. O x é a sua variável, né? No caso, porque é f de x, né? Se você quiser escrever uma f de t, é igual a t mais b. Quem está dentro desse parêntesezinho é o que vai ser sua variável. O coeficiente que acompanha a variável é chamado coeficiente angular, e o coeficiente que acompanha ninguém, né? O coeficiente que está sozinho, independente, né? É o coeficiente linear. Tudo bem? Futuramente, daqui a uns meses, quando você começar a estudar geometria analítica, e aí você vai estudar equação de retas e tal, você vai passar pela mesma legenda aqui. A única coisa que vai mudar claro que assim, o fundamento teórico é outro, mas em termos de contas, tá? Em termos de conta, o que hoje eu estou chamando de y igual a x mais b, lá você vai chamar de y igual a mx mais n. Vão chamar o a de m e o b de n, e a função de cada um vai ser a mesmíssima coisa, tá? Então aprende isso aqui direitinho, que já vai te ajudar a aliviar muito a matéria lá na frente. Então você tem aí esses exemplos, a função pode estar completa, né? Eu vejo aqui que o a é 3 e o b é 2, né? O a pode ser negativo, né? Então, normal.
Nesse caso aqui, não tem o b? Tem, mas é porque ele vale 0, né? Nesse caso aqui, né, o a vale 0, só estou vendo o b, né? Enfim, igual você já está acostumado aí a trabalhar com a, b e c de uma equação de segundo grau, e às vezes ela pode, alguns termos podem ser 0, né? Ou não. Vamos lá. Então, o que vai ser a função constante? Vai ser aquela quando o a vale 0, né? Tipo essa daqui, né? Essa última de exemplo aqui. Quanto que é f, nesse caso aqui, ó, quanto que é f de 10? Você troca o x por 10, dá 3 vezes 10 mais 2, então dá 32. E aqui, quanto que é f de 10? Você troca o x por 10, 5. Não tem conta para você trocar o x por 10, né? Quanto que é f de 500? 5. Quanto é f de menos 1? 5. Então a função fica sempre constante. Tudo bem? Então você vai ter só o f de x igual a b. Então tá aí os exemplozinhos, né? Nada demais. A função do primeiro grau, gente, aquilo ali que eu tinha colocado, né? Isso aqui é função afim, tá? X mais b é função afim. Agora, o a, para você chamar de função de primeiro grau, tem que aparecer o x. Então o a não pode zerar, certo? Tipo na função constante. Então, tipo, se o a não for 0, aí você pode chamar de função de primeiro grau, que vai aparecer o x elevado a 1, né, na sua primeira potência. Tudo bem? A função de primeiro grau, caso o b seja 0, aí a gente chama de função linear. Tudo bem? Ou seja, todas essas funções que a gente está escrevendo são funções afim. Tá? São funções afins. Só que para ser de primeiro grau, o a tem que aparecer, porque senão o x vai embora. E aí não é mais função de primeiro grau. Caso seja de primeiro grau e o b é 0, então aí você tem a sua função linear. Tá bom? Exemplo. Então você tem aí f de x igual a menos 2x mais 6. O que a gente precisa aqui aprender? Principalmente fazer o gráfico da função. A ida e a volta, né? É você saber a função, escrever o gráfico, ou sabendo o gráfico, ou informações do gráfico, escrever a função. Tudo bem? Os dois caminhos aí de trás para frente e de frente para trás. Então como é que eu vou fazer esse aqui? Vou colocar aqui meu eixo xy, tudo bem? E aí você começa a desenhar a função olhando sempre pelo coeficiente linear, tá? 6. O que vai me dizer o coeficiente linear? É onde ele corta o eixo y, tá? Então eu já sei que essa função vai passar ali no 6, tá? Quando você aprendeu isso no fundamental, né? Eu não sei, né? Acredito que é assim. A tia deve ir lá, faz assim, agora monta a tabelinha XY. Aí você fica inventando valores de x para você jogar aqui e descobrir o valor de y. Y seria o f de x, né? E aí esses valores são incríveis, né? Você chuta 1, menos 1, 0. Bastava 2. Mas a tia quer ver você vê o gráfico acontecer, né? Vai, chuta mais. Aí você, menos 2, 2. Enfim, aqui nós não vamos ficar chutando número nenhum. Bateu o olho aqui, 6. Então corta o eixo y no 6, sem reguinha nem nada. Põe aqui 6. Se fosse 6.000, eu ia arriscar no mesmo lugar e ia escrever 6.000, tá? Sem grande drama. E o coeficiente angular, o fato de ser menos 2? O fato de ser menos 2 importa tanto. O que importa mais é o fato de ser menos, tudo bem? Se o sinal aqui é negativo, a sua reta é decrescente. Se ela é positiva, a reta é crescente. Então aqui, como é menos, eu preciso de uma reta que passe no 6 decrescendo. Então eu ganho essa reta assim. Claro que eu poderia fazer ela um pouquinho mais deitada, um pouquinho mais em pé, mas todas elas teriam que passar aqui no 6, tudo bem? Moca, mas tá meio pobre, né, esse negócio, podia ter um pouquinho mais de informação, podia descobrir pelo menos quem é esse número aqui, ó, onde eu estou cortando o eixo x, também acho. Então o que você vai fazer? Pega a sua expressão e iguala a 0, porque quando você tem a sua função, o valor de x, né, da sua variável, que torna a função igual a 0, é a sua raiz, é onde você corta o eixo y, porque esse ponto aqui que está sobre... é onde você corta o eixo x, porque esse ponto aqui, que está em cima do eixo x, o y dele vale 0. Por isso que eu vou igualar a função a 0. Resolve ali de boa, né? Passo 6 para com menos 6, tal, então 2x igual a 6, então x igual a 3. Quer dizer que ali é o 3. E aí você tem a sua função bonitinha. Tudo bem?
Se ao invés de menos 2x mais 6 fosse 2x mais 6, né? Se o sinal não fosse negativo, se ele fosse positivo, aí você teria o gráfico passando por aqui assim, certo? Você não seria esse vermelho, seria esse azulzinho que eu estou piscando aqui em vossa telinha, tá bom? Bom, outra coisinha que eu queria detalhar aqui melhor, né? Aqui a gente consegue dar um pouquinho mais de informação. Que diferença faria se fosse menos 2, ou se fosse menos 5, ou se fosse menos 10, tá? Quanto maior o valor do número, maior vai ficar a inclinação da sua reta. Porque no fundo, esse número aqui, gente, ele mede a tangente do ângulo entre o eixo e o gráfico. Tá? Eu vou habilitar um negocinho aqui, ó. Deixa eu desenhar um negocinho aqui para você. Eu não estou falando esse ângulo aqui não, tudo bem? Não é esse ângulo. Isso aqui está errado, tá? Eu estou querendo dizer é sobre o ângulo aqui do outro lado, ó. Este ângulo, tá? Esse ângulo aqui que é o que importa, certo? Deixa eu apagar aqui no caso de cá. Esse ângulo, a tangente dele é menos 2, porque é o valor que está ali, né? É o meu coeficiente angular. Então, se fosse menos 5, ia ser um ângulo, ia ser uma reta mais verticalizada ainda. Quanto maior o número, mais vertical a reta. Ah, mas menos 2 é maior que menos 5. Não, é porque você está levando o sinal em conta, tá? Eu digo assim, em módulo. Qual número é mais intenso? Menos 5 é um número muito mais intenso do que menos 2, certo? Então, menos 5, a reta ia ficar bem em pé. Menos 2 já fica mais deitado. Se fosse só menos x, mais deitado ainda. Quer ver? Deixa eu mostrar um negócio aqui para você. Eu estou dizendo isso daqui, ó. Se fosse menos 1, ela ia ficar um pouquinho mais deitada, certo? Ela ia se deitar um pouquinho mais assim, ó, passando ainda no 6. Se fosse menos 0,5, ela ia se deitar mais ainda, mais horizontal ainda, passando no 6. E se o número fosse tão baixo, e se o coeficiente angular fosse 0? Aí ela fica plenamente deitada e vira sua função constante, certo? É assim que vai funcionar. Agora, se isso aqui fosse menos 5, né, aí ela ia ficar bem mais em pé do que o jeito que eu tinha colocado. Tudo bem? Você ia ter uma reta muito mais verticalizada e ia ficar uma coisinha mais assim. Tudo bem? Se fosse mais 5, bem em pé, porém crescente. Você ia ficar com a sua retinha assim, bem em pé. Quanto maior o número, mais vertical fica. Entendido, gente? Quanto a isso aqui, tá? Assim que funciona. Eu adoro essa interação digital, rapaz, que dá para fazer. Isso aqui é show de bola. Mas enfim, vamos voltar lá então pro nosso slidezinho, tá? Outra coisa que você tem que saber fazer é o contrário, né? E se eu te der, por exemplo, duas informações da função? Eu estou te falando que essa função aí, o f de 4 vale menos 2 e o f de 1 vale 4, certo? E agora, como é que você faz o gráfico? Isso aqui, essas duas informações, elas também poderiam estar dadas para você de outra forma. Poderia estar assim, por exemplo, ó. Ou então a função passa pelos pontos 4 menos 2, 1, 4. É outro jeito de dar a mesma informação que está aqui na linha de cima. Falar que passa pelo ponto 4 menos 2, só que é um par ordenado xy, né? Quer dizer que o x vale 4 e o y vale menos 2. Ou seja, o f de 4 vale menos 2. Então essas duas informações aqui é a mesma coisa dessas duas informações aqui. E às vezes um exercício vai poder querer embaralhar isso para você. Ele usa os dois. Ele fala, o f de 4 é menos 2 e a função passa pelo ponto 1, 4. Né? Ele escolheu esse jeito de escrever para te dar essa informação e esse jeito de escrever para te dar outra informação. Tudo bem? Ou tem simplesmente um gráfico desenhado, né? O eixo XY, e ao invés de ter o gráfico da função, só tem a coordenada desse pontinho e a coordenada desse pontinho desenhada para você. E aí, como é que você vai, então, a partir disso, saber o resto do gráfico? Bom, saber o resto do gráfico é só você ligar os pontos, né? Mas saber a expressão da função, tá? Então, você vai criar um sisteminha.
você sabe que f de x é igual a x mais b. Então, esse f de x é o y, né? Então pega o primeiro ponto. O primeiro ponto está dizendo que se o x for 4, o y é menos 2. Então você vai trocar o y por menos 2, vai trocar o x por 4 e vai ficar menos 2 igual a 4a mais b. Na outra linha você vai substituir a outra informação. O x é 1, o y é 4. Então aqui, ó, o y é 4, o x é 1, 1 vezes a mais b. Jovem, cuidado, tá? Coisinha básica que a gente vê acontecer. Aqui na escrita, primeiro aparece o y, depois aparece o x. Mas no parênteses, no par ordenado, primeiro aparece o x, depois aparece o y. Parece bobagem, mas é muito comum você ver ali no corriqueiro ali, o cara pegar o primeiro número e colocar na primeira posição e o segundo número e colocar na segunda posição, né? Colocar o 4 aqui no lugar do y e o menos 2 no lugar do x. Cuidado aí, né? Tá errado, logicamente. Aqui é xy, mas a escrita primeiro é y, depois é x. Toma cuidado para você não embolar, tá? E aí como é que você vai resolver esse sistema? Ah, vou resolver pela regra de Cramer, por escalonamento, QO, determinante. Ah, velho, você vai resolver do jeito que você gosta, o que você é mais acostumado, né? Forever, eu vou aí, tá? Isola e substitui, tá? Sempre vou acabar preferindo isso. Então, ó, vou isolar ali o B, né? Deixa o B na direita mesmo, ele já está na direita, senão é obrigado a isolar as coisas para a esquerda. Pega o 4A, passa para cá com menos 4A, ganhei o valor de B. Joga ele na linha de baixo. Então você vai ter 4 é igual a, né? Mais o B, ou seja, mais o menos 2 menos 4A. Menos 2 menos 4A. Resolve essa continha feliz, né? O menos 4A, o A menos 4A vai dar menos 3A, vem para cá com mais 3A. O 4 vai para lá com menos 4, vai dar menos 6. Então o seu A deu menos 2. Descobriu que o A vale menos 2? Joga ele aqui na linha de cima, ou joga ele na linha de baixo. Ou melhor ainda, joga aqui onde você já tem o B isolado, né? Fica melhor ainda. O A vale menos 2, vou jogar ele ali, então vai ficar menos 2 menos 4 vezes o A, que é menos 2, né? Faz o vezes primeiro, hein? Então menos 2 menos 4 menos 2 dá mais 8... E pronto, esse aí é o seu B, B igual a 6. Ou seja, sua função é f de x igual a menos 2x mais 6. A mesma que a gente fez ali no slide anterior. Então agora você seria capaz de estar desenhando o gráfico aí de novo. Beleza, gente? Então só lembra aí, tá? O coeficiente angular é a tangente do ângulo, mas você tem que começar a desenhar aqui, ó, do ângulo para a reta. Tudo bem? Igual eu tinha feito, do ângulo para a reta. Quando a reta é decrescente, é o ângulo obtuso, que os ângulos obtusos têm realmente tangentes negativas. Tudo bem? Bom, de primeiro grau é isso, né? É mais tranquilinho mesmo, né? Sossegado, tá. Vamos para as funções de segundo grau. Como é que vai funcionar a função de segundo grau? Então, olha só. Você vai ter lá a sua função de R em R, ax² mais bx mais c. Né, ABC, né, igual a própria expressão da equação de segundo grau, né? Só que aqui é uma função de segundo grau. Tem que ter o A para ser uma função de segundo grau, igual o outro. Você quer falar de uma função de quinto grau? Tem que ter o número que acompanha o grau 5. Ele não pode ser 0, senão esse termo de grau 5 iria sumir. Aí não é de quinto grau, tá? Então você tem esses exemplos aqui, né? Onde você visualiza aqui o A, B e C. Nesse caso aqui não tem o B, né? Tem, mas ele vale 0, né? Aqui o A vale 1, o B vale menos 4, o C vale 0, né? Mesmo procedimento que você já está acostumado aí com a equação de segundo grau. Então o A é o coeficiente do termo de grau 2, o B é o do termo de grau 1. Não é igual a de primeiro grau que tem um nome mais chique, né? Coeficiente angular, coeficiente... Não. Passou de grau 2 é tudo assim, coeficiente do termo de grau 19, coeficiente do termo de grau 24, e assim vai. E o último termo, que é o que não acompanha ninguém, ele sim é o seu coeficiente independente, tudo bem? Ele pode ser um número, uma letrinha, tá? Tanto faz, mas ele não acompanha a variável. Então você tem aí, ó, cuidado que o cara pode embaralhar também, né? Peguei esse exemplo aí justamente por isso. Então você vicia aí e fala, o A é 6, o B é 3 e o C é menos 4. Não, jovem, está embaralhado aqui, ó. A é o primeiro, junto com x². Então o A é menos 4.
Aí depois vem B, é quem está com o T, é o 6. Depois vem C, que é o que está sozinho, é o 3, né? E não é obrigado a ser X, né? Por isso que eu peguei essa aqui também, que é com F de T, tá bom? Bom, que mais a gente tem aqui? As raízes da função, né? Seja de primeiro grau, de segundo grau, de exponencial, de não sei o que, função que você nem estudou ainda, nem vai estudar no ensino médio, não interessa que função. A raiz é onde corta o eixo x, você tem que pegar a função igual a zero, tá? Quando você pegar a expressão da sua função igual a zero, vai dar a equação de segundo grau que a gente já trabalhou em vídeos passados aí, tá? Estou escrevendo de novo só para você martelar de novo aí a questão que sempre tem duas raízes. Só que se o delta é maior que zero, as duas raízes são distintas. Se o delta é zero, as duas raízes são iguais, tá? Se o delta é negativo, tem raiz sim, não tem raiz real, mas tem e são duas, tá? Você não pode falar que não existe, senão você está falando que não existe soma das raízes, não existe produto das raízes, e existe sim. Se você usar lá as relações de Girard, né, numa equação de grau 2, faz lá menos B sobre A, é a soma das raízes, deu 8. Ah, mas nem tem raiz? Tem sim, e a soma delas dá 8. Você só não sabe como é que elas são ainda, mas elas existem e a soma dá o que vai estar saindo na formulinha lá. Tudo bem? As raízes, né, se elas existirem como reais, porque existir sempre vai, vão estar cortando o eixo x. E aí vai dar 6 desenhos bases para a gente, vou mostrar mais tarde, tá? Para esboçar o gráfico. Então, o que eu falei lá uns minutos atrás na função de primeiro grau? Começa pelo B, que é o termo independente, depois vai para o A. E agora a mesma coisa? Começa pelo B, depois vai para o A? Não, na verdade não é que começa pelo B. Na verdade você sempre começa pelo termo independente, tá? Cara, pode ser uma função de milésimo grau, começa pelo termo independente. Ele sempre vai te dizer onde o gráfico corta o eixo y. Sempre. Porque faz sentido. Olha só, você pega essa função aqui, ó, no lugar onde você corta o eixo y, naquele local a sua variável vale zero. Se você trocar nessa conta aqui todos os t's por zero, aqui por zero, o resultado da conta vai ser o 3, que é o termo independente. Ou seja, o termo independente é onde o gráfico vai cortar o eixo y, que é o resultado que aconteceria trocando todo mundo por zero, tá? Então, o C vai mostrar onde corta o eixo y. O A, que é o que está do lado de x², vai te dizer a concavidade da sua parábola, né? O sorrisinho da parábola, né? Se o sorrisinho é virado para cima ou se é virado para baixo. Virado para cima, positivo. Virado para baixo, negativo, certo? E o B, ele ajuda a localizar o x do vértice. Ajuda. Ele sozinho não te diz, tá? Então, vou botando entre aspas aí, ajuda. Eu poderia fazer outra análise aí, falar umas coisas que... é onde o sinal do B diz que eu corto eixo Y subindo. Velho, tudo bem, isso aí até tá certo, né? Uns papos, eu nem vou falar claramente até o fim. Umas coisas que assim, até procede, mas por quê? A explicação do porquê não é baseada em conhecimento de ensino médio. Então, não vou usar isso, tudo bem? Foca só do jeito que eu estou te dando aqui. Ajuda a localizar o x do vértice. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que eu vou representar o gráfico disso daí? O gráfico da de primeiro grau é uma reta. E o gráfico da de segundo grau vai ser uma curva. Uma curva, que a gente vai chamar de uma parábola. Tá bom? E aí você vai poder ter esses 6 casos. Tá? Eles estão agrupados aqui em linha e coluna, né? De uma forma mais estratégica. O que acontece aqui? Nesses 3 casos aqui da esquerda, o A é positivo, ou seja, o sorrisinho da parábola é virado para cima. Nesses 3 casos aqui da direita, o A é negativo, ou seja, a parábola é virada para baixo, certo? No caso aqui da primeira linha, nos dois o delta é maior que zero, então existem duas raízes, elas aqui, eu estou vendo elas, uma aqui, outra aqui, as minhas duas raízes, uma aqui, outra aqui, as minhas duas raízes. Quando o delta é maior que zero, as duas raízes existem, mas elas são iguais. Se elas são iguais, elas ocupam... no gráfico só pode ter um número marcando a raiz, né? O eixo. Então, só aqui
As duas raízes estão aqui, só que no mesmo ponto, tudo bem? Sei lá, finge que aqui é um 3. Então o gráfico só tocou o eixo x em um ponto, no x igual a 3, certo? Toda vez, gente, que o gráfico raspar um eixo assim, pode ter certeza que tem raiz repetida nesse local, certo? Quando o gráfico cruza o eixo, beleza, tem uma raiz. Quando ele raspa o eixo, pode ter certeza que ali tem mais do que uma raiz, só que ela está aparecendo repetida. Um dia isso vai ser útil para você. E aqui não tem raiz, né? Aqui o delta é negativo, então não pode ter raiz. Então o gráfico não pode cruzar o eixo. Ah, Moca, eu pensei diferente. Eu peguei esse sorrisinho aqui para baixo e desenhei ele mais aqui acima, né? No primeiro quadrante ainda, mas sem cortar o eixo X. Não, jovem, você tem que pensar que o gráfico é infinito. Eu não vou ficar aqui prolongando o gráfico infinitamente. Mas ele se prolonga infinitamente sim. Se você desenha essa curvinha aqui acima do eixo X, a hora que você for prolongar, ele vai cortar o eixo X. Véio. E aí você vai falar que tem raiz, tá? Então, não ter raiz virado para baixo tem que estar desenhado aqui. Não ter raiz e virado para cima tem que ser desenhado aqui, para que mesmo que você prolongue, você nunca corte o gráfico em lugar nenhum, certo? Então vamos lá, né, um exemplozinho aqui. Como é que eu vou desenhar isso daqui? F de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. O que você poderia fazer? Começa achando as raízes. Achar raiz é muito bom, velho, porque você já vai ganhar 2 pontos do gráfico sobre o eixo x. Isso já ajuda muito. Então você iguala a 0, tira a delta lá, lindo, maravilhoso, sábado à noite, quando você não tiver nada a fazer, que você não vai mais sair, né? Você deve estar ficando em casa. Aí você faz, já vou adiantar a sua vida aqui, tá? Senão vai ficar muito gigante o vídeo. Então a raiz vai ser menos 1 e 3. Se as raízes são menos 1 e 3, vou desenhar o eixo XY, já ganhei 2 locais do gráfico. Tá ali, ó, menos 1 e 3. Adoro essa tecnologia, gente, é tudo com toque, né? Eu fiquei desenhando uma hora antes. Menos 1 e 3. Então, meu gráfico tem que passar aqui e tem que passar aqui. Tudo bem? Já sei mais coisas. Tem muitas curvas que passam aqui e aqui, tá? Isso ainda é pouco. Mas eu sei mais coisa também, ó. O C, o termo independente. Devia ter começado por ele até, né? Eu disse isso. O menos 3 quer dizer que o gráfico vai cortar o eixo Y em menos 3. Então, olha só. Ali no menos 3, o gráfico vai passar aqui. Quer dizer que ele vai passar aqui, vai passar aqui, vai passar aqui. Ah, Moca, já vi tudo aqui, ó. Liga aqui, 2 retinhas. Não, cara, não faça de um jeito que parece que aqui é um bico, tá? O bico da sua função não é necessariamente um eixo Y, não, tá bom? E outra, eu sei que esse gráfico é virado para cima, o sorrisinho, né? Então tô bem visualizando aqui, cara. Eu só não quero que você ache que é uma coisa assim, ó. Fazendo bico por aqui, tá? Assim não, fazendo bico no 3. Vai ficar uma coisa assim, tá? Você desce aqui, passa naqueles 2 pontinhos, pronto, passei nos 3 pontinhos, lindo, maravilhoso, belezinha, tudo bem? Esse biquinho aqui, gente, a gente chama de vértice, certo? Ele tem uma coordenada x, que a gente vai chamar de x do vértice, e a coordenada y, que a gente vai chamar de y do vértice. Tá? Mas nesse caso eu nem me preocupei. Moca, mas seu exemplo foi de boa, né? Uma dessa daí que você não tem, que saiu as raízes, foi super tranquilo. Mas e se eu não tivesse achado as raízes? Se o delta tivesse negativo, não ia ter as raízes para me ajudar. E aí a única pista que eu ia ter é onde corta o eixo y. Eu só ia ter um ponto como dica. E um ponto, eu consigo fazer essa função passando aqui no menos 3, né? Eu consigo fazer um espelhado dessa, mais jogado aqui para a esquerda, de modo que a outra perninha aqui passe no menos 3 e o vértice fica mais aqui para a esquerda. Eu consigo fazer o vértice em cima do menos 3, aí o gráfico fica totalmente centralizado. Tem muitos jeitos, eu precisaria de mais informação se eu não tivesse encontrado as raízes. Quando isso acontecer, aí você precisa... Quem vão ser essas mais informações? Vão ser o vértice. Tá? As informações do vértice, que vão ser o que você precisa. Vão aprender então a achar esse tal de vértice. Vértice tem a formulinha x do vértice menos b sobre 2a. Tá? Menos b sobre 2a. E o y do vértice
menos delta sobre 4A. Deixa eu ficar aqui no x do vértice primeiro. Deixa eu voltar aqui. Quer dizer que se eu... deixa eu ver se eu consigo fazer de cabeça. Menos B. Olha aqui, ó. Menos B. O B é menos 2. Então, menos 2 dá 2. Sobre 2A. O A é 1. Né? Então, aqui dá 2 sobre 2, 1. O x do vértice é 1. Ah, velho, não diga. Eu consegui imaginar isso, hein? Se você for julgar pelo meu desenho aqui, ó, acredito que aqui é 1. Porque o vértice ele está no meio da parábola certinho. Então, quem que seria o número que está no meio exato entre menos 1 e 3? É o 1, porque o 1 está 2 unidades antes do 3 e 2 unidades depois do menos 1. Dava para imaginar que o x do vértice era 1, certo? Ah, Moca, mas entre menos 1 e 3, tudo bem, o número que está no meio é o 1. E entre 10 e 20? Ah, é o 15. Sim, isso é fácil, né? Mas... E entre 17.2 e 51.4? Qual que é o número que está no meio? Então você tem que formalizar um jeito de fazer essa conta, tá? Qual que é a ideia? Soma e divide por 2, é a média. O número que está no meio é a média dos outros dois. Você soma os outros dois e divide por 2, tá? Olha só, se eu somasse menos 1 com 3, daria menos 1 mais 3 dá 2, dividido por 2, 1. Que é exatamente o que eu ia encontrar aqui no x do vértice. É por isso que o x do vértice tem essa expressão aqui. Aí você fala, eu já vi uma conta parecida com essa, menos b sobre 2a. Sim, isso aqui parece aquelas relações de Girard, né? Qual que é a formulinha da soma das raízes? É menos b sobre a. Por isso que o x do vértice é menos b sobre 2a, porque como que você acha o x do vértice? Você soma as duas raízes e divide por 2. A soma das raízes é o menos b sobre a, e o sobre 2 embaixo, porque você soma e divide por 2. Então faz sentido ser assim, tá? E a do y do vértice? Ah, cara, triste chegar nessa expressão aqui para você, tá? Eu nem gosto dela, tá? Eu, particularmente, eu nem decoro essa daí. Bom, mentira, eu sei já ela decorada, né? Mas eu prefiro que você pense o seguinte. Qual que é o y do vértice? Volta aqui. Se aqui você já sabe que o x do vértice é 1, quanto que será o y? Ué, se aqui é 1, quanto que é esse valor de y aqui, que pelo meu desenho está dando abaixo de menos 3? Ué, troca o x por 1 e faz as contas. Então, ou o y do vértice, você substitui o valor do x do vértice na função, certo? Se você fizesse isso, ia funcionar de boa, tranquilíssimo, tá? Sem problema nenhum. Você joga lá, ó, deixa eu ver, se eu troco aqui o x por 1, aqui daria 1 ao quadrado 1, menos 2 vezes 1. Então vai dar 1 menos 2, menos 3. 1 menos 2 dá menos 1, menos 3 dá menos 4, daria menos 4. Pelo gráfico está plausível, né? Está abaixo do menos 3, faz sentido, certo? Fica muito bacaninha isso daí, tá bom? Imagem. Que a gente tem que fazer de imagem aqui? Então, olha só, na função de primeiro grau, a imagem é real. Não tem dúvida, né? A reta sobe, imagem é a parte do gráfico que está do lado do eixo y, né? Só que a reta da função de primeiro grau sobe infinitamente e desce infinitamente. Então a imagem é todo mundo, a imagem é real, tá? Mas na de segundo grau, isso já não é assim, né? Então olha só, a imagem de segundo grau depende do y do vértice e do sinal do a. Não é que você vai decorar isso, né? Você vai só fazer o desenho. Então olha só, você tem esse gráficozinho aqui. Qual é a parte do eixo y que está do lado desse gráfico? Tá? É ali, ó. Esse trecho todo que eu estou piscando de vermelho aqui para você é a parte do eixo y que está do lado do gráfico. Tá? A imagem é essa região aqui. Ou seja, que é a imagem? É do y do vértice para baixo. Então, por exemplo, se esse y do vértice aqui fosse 5, quem seria a imagem da minha função? Todos os y pertencentes a reais, tal que o y fosse menor ou igual a 5. Tá? Então, a imagem da minha função são os valores menores ou iguais ao y do vértice. Né? O vértice existe, ele está ali do lado do gráfico também. Ah, mas e se o gráfico fosse assim? Aí, a sua imagem, a parte do eixo y que tem gráfico ao lado,
é essa aqui, né, subindo infinitamente aqui, tá, gente? O toco vermelho não para aqui, não. Ele realmente começa aqui, mas ele sobe infinitamente. Então, quem que seria a imagem? Seria desse valor aqui para cima, tá? Então, a imagem seria todos os y pertencentes reais, tal que y é maior do que esse y do vértice, né, que vale menos delta sobre 4a, mas que eu prefiro que você calcule ali por fora, joga o valor lá na continha, tá bom? Outra coisa, esse ponto V aqui, o vértice, nesse caso aqui, ele é chamado de ponto de máximo, tá? O vértice nesse tipo de curva, ele ganha o nome de ponto de máximo. Já o vértice nesse tipo de curva é chamado de ponto de mínimo. Existem outros termos também, gente, valor máximo e valor mínimo. Não confunda. Ponto é um ponto, tá? Qual é a coordenada desse ponto? Quando você vai escrever a coordenada do ponto, não é o parênteses com duas coordenadas, né? Então, ponto de máximo, você tem que dizer o x e o y, tá? Por exemplo, aqui é 3 e aqui é 1. Então, qual é o ponto de máximo? É o ponto 3, 1. Agora, qual é o valor máximo? Valor é o resultado, é só o y. Então, quando alguém te pedir o valor máximo, ele está dizendo o y do vértice. Tudo bem? E que nome eles usam quando eles querem, então, se referir ao x do vértice? O y do vértice é o valor máximo. E o x do vértice é valor do x que me dá o valor máximo, né? Não tem nome certo, tá? Isso aqui não importa. Então é a sua abscissa do vértice, o seu x do vértice, isso aí não tem problema, tá? Só lembre então, existe o ponto de máximo ou ponto de mínimo e a coordenada y ganha respectivamente o nome de valor máximo, valor mínimo. Tudo bem? Que mais? Vamos fazer um exemplozinho. Moquinha estava lá à toa, sem nada para fazer, chutou uma bola, ela assume uma trajetória dada pela função de fx igual a menos x² mais 20x. Desenhe o gráfico dessa função, calcule o alcance horizontal da bola e a altura máxima que ela atinge, considerando que Moquinha está na origem do plano cartesiano. Moquinha não ficou em casa, foi lá dar um rolezeiro, né, no plano cartesiano. Então o que você vai fazer? Coloca o plano cartesiano, Moquinha está aqui, certo? Poderia arrastar minha foto para cá, mas deixa lá. Moquinha está aqui, tá? Um pontinho sobre a origem do plano cartesiano. A origem onde cruza aqui, né? Deixa eu deixar minha setinha aparecer sempre. A origem onde cruza aqui o eixo XY, tudo bem? Como que você vai desenhar esse gráfico? Já tratamos isso, né? Um bom negócio, uma boa pedida começa achando as raízes. Se elas existirem, né, adianta muito a vida. Se elas não existirem, a gente pensa em vértice, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Quando que menos x² mais 20x igual a 0? Nem precisa de delta, né? Esse aqui eu já fiz direto para você, tá? Você vai colocar em evidência, né? Qualquer coisa assim. Isso aí a gente já explorou em outras aulas. Suas raízes vão dar 0 e 20. Tudo bem? 0 e 20. Então, vai ficar assim. 0 e 20. Como é que você já tem certeza só com isso? Não, mas porque o c da função também é 0. Tá vendo? O termo independente é 0. Então eu sei que ela tem que passar aqui no 0, no 20, tem que cortar o eixo y no 0. Então eu não ganhei um terceiro ponto, né? Eu continuei só com 2 pontos. Mas tem que ser virado para baixo porque o a é negativo. Então, cara, só pode ser assim, certo? Virou para baixo, de acordo com o nosso sinal negativo. Ali é o 0, ali é o 20, né? Adoro esses toques de mágica. Tum, tum, apareceu ali, tá? Tá cortando o eixo y no 0, como diz aqui, né? Já que o c é 0. Tudo bem? Então, desenhar o gráfico já foi. Qual alcance que a bola atingiu? É só você ver o desenho, Quer dizer que Moquinha estava na posição 0, chutou a bola caiu aqui. 20... aí depende da unidade que tem que ter aqui, né? Não especifiquei, mas 20 unidades de distância, seja qual for a unidade desse problema, né? Quando não vem, você coloca 21, tudo bem? É só para a gente explorar aqui como é que faz a conta, tá? Mas e a altura máxima? Quem que é a altura máxima? É o tal do y do vértice. É uma maneira do cara perguntar qual é o y do vértice dessa função.
ou perguntar qual é o valor máximo dessa função. Só que ele está fazendo com um jeitinho, colocou um probleminha, bonitinho, né? Mas aí, então, o que você faz? Beleza, vamos achar o x do vértice. Como é que vai ficar aqui o x do vértice? Deixa eu ver. Vai ficar x do vértice é menos b sobre 2a, né? Então, no meu caso aqui vai ficar menos o 20 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Então, vai ficar menos 20 sobre menos 2. Menos com menos vai dar mais. Vai dar 10. Ah, vá! Tá vendo? É aquilo que eu falei. Pô, dá para ver que é no 10. Se o x do vértice é o valor do meio certinho, pô, entre 0 e 20, você consegue imaginar que o meio é 10, tá? Então, o meu x do vértice está exatamente aqui sobre o 10. Tudo bem? Bom, e o y do vértice? Ah, Moca, ele queria o y do vértice. Para que você calculou o x do vértice? Porque eu não uso aquela formulinha do menos delta sobre 4a. Se eu já tivesse até calculado o delta aqui, né, você pensa assim, ah, Moca, mas eu calculei a raiz primeiro. Eu já tenho o delta em mãos. Tá? É só eu vir aqui aproveitar o delta e pronto. Bom, primeiro ponto, eu não tenho delta. Eu não calculei delta aqui, certo? Eu só botei x em evidência aqui, né? Eu não fiz a conta, mas eu não teria calculado delta para uma dessa. Eu já abordei isso em outra aula, né? Eu só colocaria o x em evidência e ia ter o produto igual a zero. Ia descobrir essas duas raízes. Tá, mas e mesmo que seja um caso que você já calculou o delta? Pode parecer muito fácil, mas lembre-se, não muda o fato que você tem que decorar mais essa equação. Saber, ainda por cima, o primeiro passo é decorar que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Eu não quero decorar coisa que existe outro caminho. Tá? Você já tem muita coisa aí na sua vida para decorar de matemática, ainda tem física, aí ainda vem o vírus da biologia, é o país, é a cidade, história, não, o que a gente puder eliminar aqui, cara, eu vou pegar o meu x do vértice e vou jogar na continha. Menos x quadrado mais 20x, trocando o x por 10. Menos 10 ao quadrado mais 20 vezes 10. Né? Cuidado que o menos, né, o x vale 10. O menos não está ao quadrado. O menos está lá fora. Então aqui também o menos está lá fora. Tá? Se você coloca o menos 10 dentro do parênteses, quer dizer que você está trocando o x por menos 10. E aí isso é mentira. O x é 10. Então vai dar menos o 10 ao quadrado, menos o 100, mais 20 vezes 10, 200, então vai dar 100. Quer dizer que Moquinha chutou a bola a incríveis 100 metros de altura. Não falei que é metro, né? 100 unidades aí, tudo bem? Então, o esboço do gráfico fica assim, 20 unidades de alcance, 100 unidades de altura máxima, tá? Só para você ver aí como é que você pode tá trocando aí esses termos de função por nomezinhos aí de um probleminha aplicado. Tá bom, gente? Bom, é isso então, gente. É mesmo procedimento, tá? Não vou aumentar muita coisa não, porque depois já é tópico novo. Agradeço a todos aí por ter assistido. Acabando esse vídeo agora, que você vai fazer? Não, vai rever não, lava a mão. Tá? Lava a mão de vez em quando, é bom. Senta aí, estuda direitinho depois, tá? E até a nossa próxima aula. Desligando aqui, agradeço a todos. Muito obrigado. Fui!